O Hexa vem, esse ano vem, Brasil 2, Sérvia 0. Brasil! Olá, muito boa noite pra você. Em clima de Hexa, estamos no ar com mais uma edição do Ônibus TV. Nós destacamos hoje esses seguintes assuntos. Um preço alto e salgado. Prefeitura do Rio de Janeiro irá pagar mais de 860 milhões de reais para Guanabara Diesel no fornecimento de novos ônibus para o BRT Rio. Ainda no Rio, Prefeitura vai colocar no orçamento de 2023 8,6 bilhões de reais para o sistema de transporte da capital. Novembro Azul, Viação Marechal inicia a campanha de conscientização contra o câncer de próstata. Protesta em Brasília. Empresários acorrentam ônibus para protestar contra apreensões da NTT e projeto que acaba com circuito fechado para fretamento é retirado de pauta na Câmara dos Deputados. No Espírito Santo, ônibus da Contígio colide contra a carreta e deixa feridos na região serrana. Novidade! O canal Próxima Parada mostra para você os primeiros Marco Polo G8 0 km da Suzantur Itapemirim. Isso mesmo, você não ouviu errado. A Suzantur vai renovar a frota da aviação Itapemirim com novos ônibus direto da fábrica. São mais de 30 veículos e já você confere os detalhes. E ainda, as últimas notícias da Copa. O Brasil tá em clima de festa. Com transmissão para todo o Brasil, o Ônibus TV começa agora. A Prefeitura do Rio de Janeiro homologou a contratação de uma empresa para limpeza, lavagem e higienização da frota de ônibus do BRT Rio. A empresa Shopping para Ônibus Limitada foi a escolhida e vai efetuar a limpeza de pelo menos 401 veículos. O valor pago pelos serviços será de R$ 3.600.000. Todo o serviço de limpeza do ônibus será realizado por essa empresa, como, por exemplo, o recolhimento do lixo interno e a higienização dos balaústres. Ainda no BRT Rio, informamos para você na última segunda-feira que a empresa Guanabara Diesel do Grupo Guanabara havia sido uma das vencedoras de uma nova licitação que a Prefeitura do Rio fez para a compra de novos ônibus para o sistema de coletivos BRTs do Rio, onde a Marco Polo também venceu. Mais de 500 ônibus já haviam sido adquiridos pela Prefeitura. E esses, da nova licitação, contemplam um lote de 270 novos veículos, todos já com tecnologia Euro 6. Para a Guanabara Diesel, a Secretaria Municipal de Transportes do Rio estará pagando 867 milhões de reais até março de 2024, período em que se espera que todos os ônibus sejam entregues. A concessionária disse em nota que aqueles que apresentaram capacidade técnica e menor preço vão fornecer os novos ônibus. Já a SMTR disse que as empresas são escolhidas pelo menor lance, seguindo ritos formais da lei de licitações, com todos os documentos necessários. É bastante dinheiro, né, gente? Mas tomara que os ônibus venham e tragam conforto para o povo do Rio de Janeiro, que necessita urgentemente de um serviço de ônibus melhor. No orçamento do ano que vem, a Prefeitura do Rio garante 2,6 bilhões de reais para os sistemas de transporte do município, sendo 1,5 bilhão apenas para o BRT Rio. Deste valor, 1,4 bilhão será usado na quitação dos novos ônibus comprados para o sistema. A verba virá de financiamento do BNDES. Ainda neste valor, 45,7 milhões serão para a construção de novas garagens para o BRT. Para o sistema geral, o subsídio deve chegar em 907 milhões de reais. Em protesto inusitado, empresários de ônibus acorrentaram ônibus como forma de protesto em Brasília. O objetivo, segundo eles, é denunciar o que eles mesmos classificam como perseguição da NTT às empresas de turismo e aos pequenos e médios empresários que vivem do fretamento. A Abrafrec, a Associação Brasileira dos Fretadores Colaborativos, que organizou o movimento, alega que a autarquia federal não respeitou a decisão judicial que proíbe ações contra ônibus que operam a serviço da Buser. Segundo a NTT, desde outubro, mais de 60 ônibus foram apreendidos. A pauta que mais chama atenção para a Abrafrec é o projeto de decreto legislativo 494/2020, que pede pelo fim do circuito fechado no fretamento. A proposta seria votada na Câmara dos Deputados, mas o tema foi retirado de pauta. As empresas de fretamento querem derrubar o circuito fechado para que possam concorrer de forma livre com as empresas regulares, podendo vender e atuar em suas plataformas
muito embora essa venda individual é chamada de rateio. No circuito fechado, só lembrando, a NTT determina que é obrigação da empresa transportar o mesmo número e grupo de passageiros na ida e na volta. Porém, mesmo querendo vender passagens igual às empresas regulares, os aplicativos se negam a se comprometer com gratuidades e benefícios, que só as empresas regulares têm e garantem isso para o passageiro em lei. Um exemplo é a taxação de terminais rodoviários e o cumprimento de horários e itinerários, coisa que as empresas de fretamento não se comprometem 100%. O PDL foi suspenso quando já tinha recebido 19 votos favoráveis e 6 contra. Mas os deputados Diego Andrade, do PSD, Fábio Ramalho, do MDB e Mauro Lopes, do PP, pediram vistas conjuntas, suspendendo a votação, que deve voltar à pauta na Câmara em 2 sessões. Para o diretor da Abrafrec, Marcelo Nunes, o mercado precisa de competitividade já existente em outros países. Estamos encaminhados para vencer a resistência. Hoje, a associação já conta com mais de 6 mil empresas, 35 mil veículos e 200 mil postos de trabalho. Já segundo a NTT, a fiscalização tem como foco e intuito fundamental a garantir a segurança aos passageiros do transporte interestadual que segue leis e decisões judiciais em vigor. Para a NTT, os serviços de fretamento e transporte regular são distintos, cada um tendo suas diferenças, não podendo assim um operar no lugar do outro, onde caso a NTT identifique um dos ônibus operando fora do serviço predestinado, o mesmo será apreendido e autuado. Novidade! Botem na tela, enche a tela, a Suzan Tour está adquirindo e comprando 0 km, ouça bem, 0 km, mais de 30 ônibus novinhos para a operação da aviação Itapemirim. Segundo informações que recebi, serão em torno de 30 Marco Polo G8DD com chassi Mercedes-Benz O500 RSD, configurados no serviço leito e semileito. A empresa também pretende trazer alguns carros do modelo 1350 e um Paradiso New G7 1600 LD, todos eles também 0 km. E é claro, né, gente? Antes que falem que a informação é fake e que a foto é montagem, olha só aí na tela. A imagem não mente e mostra, sim, um ônibus com as cores e nome da aviação Itapemirim lá prontinho na fábrica da Marco Polo. Logo, logo, para tomar conta das estradas pelo Brasil. Que show, né? Ver essas alturas assim investindo e comprando novos ônibus para a Itapemirim, trazendo também alguns carros seminovos. É louvável, né, gente? O esforço da empresa, junto também com a recuperação de veículos antigos da Itapemirim. Sendo assim, a Suzan Tour aguarda agora apenas a liberação da Justiça e da NTT para operar no lugar da falida empresa. Muito show! E brevemente trago mais informações para vocês. Mas tá aí, em detalhes, o primeiro G8DD da Itapemirim, zerinho, vindo diretamente da fábrica da Marco Polo. Nota 10! Parabéns a Suzan Tour pelo investimento. Que essa operação possa surgir efeito e gerar muito lucro para a empresa. E que isso possa ser revertido em bom atendimento e conforto para o passageiro. Quero mandar um abraço para o amigo Gustavo Henrique, que me enviou as informações. De coração, obrigado, parceiro. A seguir, veja as notícias em manchete e as últimas informações da Copa. O Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. E com o objetivo de alertar as pessoas sobre a doença e da realização de um diagnóstico precoce, a Aviação Marechal de Brasília iniciou uma campanha para a conscientização da causa. A empresa usa como destaque o slogan "Se cuidar é coisa de homem", fazendo a campanha em 6 ônibus da frota, que vão rodar as principais linhas da empresa em Brasília e no entorno. Fiquem ligados, gente! Fazer o exame do câncer de próstata é de suma importância, principalmente para você que é homem. Um ônibus rodoviário da empresa Gontijo se envolveu em uma colisão contra uma carreta na manhã de ontem, na altura do quilômetro 39 da BR-262, no Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão teria ocorrido de manhã na região conhecida como Marechal Floriano, no município de Domingos Martins, região serrana do estado, onde 2 pessoas ficaram feridas. Agentes do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo e do SAMU atenderam a ocorrência. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região. As causas do acidente seguem sendo investigadas. Chovia no momento da colisão. Essas foram as principais notícias em manchete de hoje.
tem histórias que só a Copa do Mundo pode proporcionar. Dá só uma olhadinha nessa. A Copa do Mundo do Catar, que vai acontecer até o próximo dia 18 de dezembro, já começou. E o clima contagiante das disputas mundiais vem tomando conta das ruas aqui do Brasil. Na manhã da última quarta-feira, entre os jogos que vem acontecendo entre 7 da manhã e 4 da tarde, um motorista de ônibus do Rio de Janeiro alertou os passageiros cariocas para não ficarem chateados com a demora do transporte público. Afinal, não é dia de rock, mas hoje é dia de Copa, bebê. Passageiros aguardavam por mais de 40 minutos no ponto de ônibus em Niterói, na Avenida João Brasil, em um início de manhã quente, pelo único transporte público da linha Brasília que passa na avenida. Em clima de verão e ritmo de Copa, o motorista bem-humorado chegou no ponto de ônibus lotado de pessoas. E uma mulher, ao subir no veículo, o questionou sobre a demora que acarreta a lotação pelo tempo de espera. A resposta do motorista surpreendeu. É Copa, minha senhora. Só sai no intervalo do jogo, respondeu o motorista, tirando risos de alguns passageiros. E, claro, não agradando tanto a outros com a brincadeira. E não era jogo do Brasil. A disputa era entre as seleções do Grupo F, entre Marrocos e Croácia. Considerado um empate de menor importância, já que não são cotadas como favoritas ao título. Aquele jogo terminou em 0-0. O possível atraso do ônibus foi o primeiro jogo de quarta-feira, que começou às 7 da manhã, e só teve 45 minutos de intervalo entre o primeiro tempo e o segundo. De acordo com a resposta do motorista, por causa dos jogos pela manhã, o trabalhador pode enfrentar mais demoras no serviço de transporte público, mesmo não sendo jogos da seleção brasileira. A Copa acontece de 4 em 4 anos e é considerado um grande evento para os amantes de futebol aqui do Brasil, despertando nos telespectadores a vontade de acompanharem todos os jogos. E lembrando, galera, agora só mudando aqui de assunto, vocês aí devem verificar se a sua cidade vai realizar mudanças no transporte público durante os Jogos do Brasil na Copa. Em São Paulo mesmo, alguns horários serão adiantados, e em João Pessoa, os veículos serão recolhidos, tudo isso sempre apenas durante a partida. E uma coisa bacana, as linhas Maringá-São Paulo e Londrina-São Paulo da aviação Garcia terão transmissão dos Jogos do Brasil, dentro dos ônibus, claro, durante a viagem. Isso é para ajudar muitas pessoas que não vão conseguir estar em casa na hora do jogo. Aparelhos de TV estão disponíveis em todo o ônibus, e é só o passageiro ficar sintonizado e ligadinho na nossa seleção. Para o serviço cabine cama e leito plus, um kit lanche será distribuído. Muito show, né? O clima aqui no Brasil é incrível, né, gente? Principalmente na época de Copa. Vai, Brasil! E antes da gente encerrar essa edição, duas últimas notícias vindas de São Paulo. O governador do estado, Rodrigo Garcia, decretou a desapropriação de imóveis para a implantação do BRT ABC. As despesas serão totalmente cobertas pela Next Mobilidade, o sistema de corredores que vai interligar várias cidades do ABC paulista, indo de São Bernardo do Campo até São Paulo, terá 18 quilômetros de extensão. Serão cerca de 30 mil metros quadrados de imóveis, distribuídos na região do BRT. Na capital, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que a gratuidade dos idosos entre 60 e 64 anos deve voltar nos ônibus municipais da cidade. Lembrando que quem tem mais de 65 anos tem a gratuidade garantida por lei federal. Assim, portanto, de acordo com o prefeito Ricardo Nunes, o benefício voltará para os idosos entre 60 e 64 anos, a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Todos os idosos nessa faixa, independente da renda, terão acesso ao benefício. Assim por hoje, nós encerramos mais esta edição do Ônibus TV. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Amanhã você confere mais notícias do mundo rodoviário aqui na nossa programação, às 7 e 9 da noite, com o Jornal do Ônibus e o Bus Tonight. Vamos juntos torcer pelo nosso Brasil, rumo ao Hexa. Hoje só foi o primeiro jogo para aquecer os motores e já iniciamos nossa jornada no Catar com a vitória. Vamos juntos e confiantes que essa taça é nossa. Vai, Brasil! Para você uma excelente noite e até amanhã. A gente se vê. Brasil!
notícia, informação, compromisso com a verdade, denúncia, agilidade, isenção, credibilidade. Jornal do Ônibus, sábado, 7 da noite.